Quando estamos diante de momentos históricos, fatos históricos, é muito difícil assimilar qual é o tamanho daquele momento ou daquele fato. É mais ou menos essa sensação que acontece com o Volvo C40. Você pode estar me achando meio maluco de falar que um carro de 420 mil reais tem algo de histórico. Porém, para a Volvo, ele pode ser o mais importante da sua história, uma vez que é o primeiro projetado para ser 100% elétrico. E já que eu falei de preço, você já sabe, preço de carro é na KBB. Então acesse kbb.com.br, consulte o preço de outro Volvo ou de qualquer outro modelo. Lembrando que a KBB é a maior precificadora de carros do mundo e só ela consegue identificar transações como preço de troca, que é quando você dá o seu carro de entrada na concessionária. Agora, se você precisa primeiro vender o seu carro antes de pensar no modelo novo, acesse manhaiexpress.com.br e tenha a transação mais segura do Brasil. Aproveita esse momento também já para se inscrever aqui no canal da KBB, porque toda semana tem vídeo novo para você. Bom, além do preço mais alto aí, você pode me falar que o XC40 tem a sua versão elétrica. De fato, existe, mas ele não foi projetado para ser elétrico, né? Aqui no Volvo C40 é o caso e ele deriva justamente do XC40, por isso que essa dianteira é tão familiar para você. As linhas são bem parecidas, os faróis também. A muda, lógico, aqui a grade que também tem uma entradinha de ar para resfriar as baterias quando está carregando em carga contínua, em corrente contínua, precisa resfriar um pouco as baterias. E esse visual aqui, ele é ligeiramente diferente do XC40, mas em breve, no segundo semestre, o XC40 vai ganhar essa frente aqui, ele já foi apresentado na Europa e chega ao Brasil aí no segundo semestre deste ano. Olhando para a lateral do C40, ele passa a sensação de ser um pouco mais baixo do que o XC40. Mas isso acontece principalmente pela ausência de barras longitudinais no teto. E claro, o teto com caimento coupé bem reforçado aumenta essa sensação. Outro destaque da lateral são essas rodas de 20 polegadas que têm um desenho voltado para a aerodinâmica, para diminuir o arrasto. Obviamente, o destaque do design do C40 está aqui na traseira. Além do forte caimento coupé que a gente já citou, o vidro é bem inclinado. Ele tem aqui tanto um spoiler quanto um aerofólio, que pode causar estranheza, porque normalmente é só um deles. Mas confesso que ornou com o desenho do carro. Eu, nas primeiras fotos, achei o carro meio estranho, essa traseira meio feia, mas pessoalmente achei bem bonito. A lanterna que é em LED, ela tem uma animação quando liga, que é bem legal também, e traz um desenho mais arrojado para a traseira, acompanhando bem as linhas do carro. Bom, aqui a gente também tem acesso ao porta-malas, tanto pela fechadura elétrica como por sensor embaixo do para-choque, e acesso aos 413 litros, que é 1 litro a menos só do que o XC40 convencional, só que você não consegue colocar coisas tão altas quanto no XC40 por conta do caimento coupé. A capacidade é a mesma, mas ele é mais comprido do que alto. Bom, aqui dentro tudo muito parecido com outros Volvos no design, na disposição dos itens, exceto por alguns detalhes. Ele tem aqui um mapa topográfico de alguma região da Suécia, cujo eu não lembro o nome, mas eu vou deixar aqui nos comentários para vocês, aqui no lettering, e usa PET, garrafa PET, para construir esse detalhe, porque esse carro tem toda uma pegada sustentável, além de ser elétrico. Esses materiais recicláveis eles também aparecem no revestimento dos bancos, que não é couro animal, é um couro sintético, e aqui na lateral esse acabamento também são tecidos à base de PVC e garrafas PET. Ainda falando de acabamento, lógico, tudo muito bem montado, tudo com soft touch. Um detalhe interessante aqui do interior é esse teto em vidro, ele não abre, é um teto panorâmico, ele tem uma tecnologia aí que filtra até 80% do calor, segundo a Volvo, e também 99,5% dos raios UV. Então, ele promete não esquentar tanto, mas ainda quero pegar um dia escaldante no Brasil para testar de verdade. A central multimídia ela também muda um pouco em relação a outros Volvos, porque ela foi desenvolvida pelo Google, tem um sistema operacional do Google,
Isso traz alguns benefícios, como o espelhamento do mapa aqui no painel de instrumentos, e também quando você coloca o seu destino aqui, ele já calcula com quantos por cento de bateria você vai chegar no seu destino, lá no endereço que você colocou. Porém, traz alguns malefícios, por exemplo, não tem Apple CarPlay ainda. Segundo a Volvo, vai ganhar no futuro, e como a central tem um chip aqui de internet, está conectada, é 2 anos de graça esse serviço, depois a Volvo deve cobrar. Ela deve atualizar em algum momento para colocar o Apple CarPlay, mas por enquanto os donos precisam logar suas contas aqui e baixar suas músicas no Spotify, já que a central permite que você instale alguns aplicativos. Bom, aqui atrás o acabamento segue bom. O espaço para as pernas, para mim, é mais do que suficiente. Eu tenho 1,70 m, então tá bem folgado. Só que para o teto, uma pessoa um pouquinho mais alta já vai sofrer, hein? Porque eu tenho 1,70 m, como eu acabei de falar, e já tá bem perto. Então acho que uma pessoa um pouco mais alta teria que sentar mais reclinada e aí acabar encostando os joelhos. O túnel é exageradamente alto, então você dificilmente vai conseguir colocar uma pessoa aqui. Vai acabar aproveitando mais este apoio de braço com porta-copos do que de fato uma pessoa aqui. Então acaba sendo meio que um carro para 4 pessoas. Tem saída de ar, tem 2 saídas USB-C. Bom, vamos começar essa nossa volta com o C40 falando dos equipamentos presentes. Ele tem tudo aquilo que a gente espera da Volvo, ou seja, todos os itens de condução semi-autônoma, ACC, frenagem autônoma de emergência, detector de tráfego traseiro, que é quando você dá ré, está saindo de uma vaga perpendicular e está vindo um carro, ele consegue detectar e até frear sozinho. Então, nesse sentido, é bem completo. Ar-condicionado automático, digital, de 2 zonas, e aí eu tenho uma pequena crítica que é a respeito do uso do ar-condicionado, que você precisa sempre apertar um botão aqui na tela para poder aumentar a velocidade do ventilador, por exemplo. Você só consegue alterar a temperatura direta aqui sem fazer um comando extra. Podia ter botões aqui embaixo, ajudaria bastante ao invés dos comandos de áudio da central, que podem ser operados pelo volante. Então acho que fazia mais sentido ter os comandos do ar-condicionado. Algo ainda falando da central que é bem legal é essa vantagem de você conseguir colocar o mapa na sua frente. Isso te distrai menos, você não precisa necessariamente dos comandos de voz, né, do GPS para conseguir ver para onde você precisa ir. Ele aparece aqui na sua frente e você consegue tirar menos os olhos da rodovia para seguir o seu caminho, né? Outro destaque aí da cabine é o som assinado pela Harman Kardon. Muito bom, vários alto-falantes aí espalhados pela cabine que você consegue equalizar de acordo com o seu gosto, para deixar só para o motorista, mais forte no motorista, só o passageiro, só lá atrás. Enfim, você consegue configurar da forma que você preferir o áudio e traz uma qualidade assim bem fidedigna se você principalmente utilizar as plataformas de áudio, de streaming de áudio, em sua versão melhor, né? Assim, sua versão mais qualificada, digamos assim, de download, ao invés de usar no modo padrão. Precisa dar uma configuradinha aí no seu celular para você baixar as músicas em alta qualidade. E aí faz diferença nesse som aqui do Volvo C40. Um dos pontos negativos de uma carroceria coupé, SUV coupé, é a visibilidade a bordo, porque você fica bem comprometido aqui no retrovisor central, porque você tem uma janela estreita lá atrás de visualização. No entanto, aqui no C40 ele pelo menos compensa com retrovisores laterais bem grandes, com o sensor de ponto cego, então isso facilita. Em termos de desempenho, o Volvo C40, como a grande maioria dos elétricos, obviamente é exemplar, porque ele tem 2 motores elétricos, cada um com 204 cavalos, totalizando 408 cavalos.
e 67,3 kg de torque. É muito torque e ele está disponível, obviamente, instantaneamente. Você pisou, o carro responde. Então, para quem não conhece carro elétrico, vai ter a primeira experiência com carro elétrico, vai na boa, vai acelerando devagarzinho para ir conhecendo, porque quando você afunda o pé, ele dá essa arrancada mais forte, te entrega todo o torque de uma vez, e aí você gruda as costas no banco. Agora, em termos de aceleração, o 0 a 100 é feito em 4,7 segundos, segundo a Volvo, o que é muito bom para um carro de 2,2 toneladas, né? 2,2 mil quilos, é bastante coisa. A grande maioria, lógico, em baterias, né? Uma boa parte desse peso são as baterias, que garantem autonomia de até 440 quilômetros. É uma autonomia bem razoável, como no Brasil você já tem aí, principalmente aqui no Sudeste, né? Você tem uma malha de eletropostos significante. Você consegue sim fazer algumas viagens, dependendo do destino, de repente ir de São Paulo ao Rio de Janeiro, acho que é tranquilo. Tem alguns postos de recarga na Via Dutra, então você consegue fazer, e acho que também para Curitiba. Viagens um pouco mais longas do que isso dependem mais do seu planejamento, de você de repente encontrar hotéis ou pontos que você possa recarregar o carro. Ele leva num carregador de carga contínua, de corrente contínua, ele leva 40 minutos para sair de 10 a 80%. Num carregador de 7 kW, que é aquele padrão wallbox, né? Aquele wallbox padrão, você consegue recarregar as baterias em cerca de 11 horas. Agora, se você carregar numa tomada convencional da sua casa, aí vai levar um tempo bem considerável. Aliás, se você for carregar na sua casa e você não quiser comprar um wallbox, o que deve ser uma parcela mínima do público, já que quem está investindo 420 mil reais num carro, com certeza vai comprar o wallbox. Você vai precisar fazer uma instalação diferenciada na sua casa, porque o padrão da tomada está aparecendo aí na sua tela, ele é diferente, então ele não encaixa nas tomadas convencionais do Brasil. Você precisa fazer uma adaptação aí na sua casa e ela precisa ser aterrada, beleza? Algo que pode ser um tanto surpreendente para quem olha do lado de fora é o conforto. Claro, um Volvo, você pensa que é um carro confortável, mas nesse caso aqui a gente está falando de um carro com rodas de 20 polegadas, importado como todo Volvo, e que não transmite tanto assim os buracos das nossas vias para dentro da cabine. Consegue filtrar bem aí as imperfeições do solo. Novamente eu vou fazer um paralelo com o GLC, eles não são concorrentes nem nada do tipo, porque a gente gravou recentemente o GLC e ele também tinha rodas de 20 polegadas, só que sua suspensão era consideravelmente mais firme e passava muito mais os buracos para dentro da cabine, as sensações de chacoalhadas e tudo mais, ondulações da pista. Não é o caso aqui do C40, ele é realmente bem confortável. Este foi o Volvo C40, o primeiro Volvo projetado para ser 100% elétrico. Dessa vez não teremos o nosso tradicional PDL comparativo aqui da KBB, porque o Volvo C40 ele não tem rivais diretos. O Audi e-tron, o BMW X, por exemplo, são muito maiores e muito mais caros. Então, dessa vez a gente optou por não fazer esse comparativo, beleza? É isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Aproveite esse momento para deixar o seu like, se inscrever no canal da KBB. Um abraço e até o próximo vídeo.